amigos. Sei que faz mais ou menos aí 1 ano que a gente não se vê, que eu não gravava vídeos. Mas, como alguns têm acompanhado nas minhas mídias sociais, eu engravidei e tinha uma gravidez um tanto complicada, foram muitas dores. Mas graças a Deus meu filho nasceu, inclusive agora está descansando, por isso que eu estou podendo aqui gravar. E eu quero retomar os nossos estudos, porque nós temos vivido em tempos solenes. E uma das coisas que eu aprendi bastante nesse período da gravidez é que muitas vezes acontecem os falsos sinais, mas tem a hora que vem aquele sinal que é a certeza e que acontece. E vocês lembram que os nossos estudos, vocês lembram qual é o tema do nosso estudo? Qual é a nossa frase-chave? Está lá em João 18, no versículo 37, naquela conversa que Jesus estava tendo com Pilatos. Diz assim, Pilatos, Jesus estava conversando com ele, Pilatos, é você o rei dos judeus? Na verdade, vamos voltar até o versículo 35, onde Pilatos pergunta, porventura, não, voltando um pouquinho mais, no começo da conversa deles dois. Versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe, tu dizes de ti mesmo ou alguém te falou alguma coisa sobre mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, no versículo 37, nosso versículo-chave. Logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos pergunta, o que é a verdade? Pilatos já tinha ouvido falar algumas coisas sobre Jesus, mas muito pouco. Porque se ele tivesse realmente conhecido, quando Jesus estava falando, eu vim para isso, eu vim ao mundo, para testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a minha voz sabe o que é a verdade. E Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? A verdade era aquilo que Jesus estava falando? A verdade era aquilo que Pilatos estava ouvindo dos judeus? Pilatos poderia ter sua própria verdade, se a verdade fosse relativa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso o tema da nossa série, o que é a verdade? O que é a verdade para você? A verdade é aquilo que a mídia tem pregado? A verdade é aquilo que a ciência tem mostrado? A verdade é aquilo que você tem lido nos seus livros? A verdade, por acaso, é aquela que está na Bíblia? Qual é a base da sua verdade? Onde você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua esperança? Porque o mundo tem sido abalado ultimamente. São muitas fake news. São muitas verdades sendo apresentadas. E nós temos vivido um período de mais de 1 ano de confinamento, de pandemia, onde muitas vezes nós não temos a capacidade de pesquisar por nós mesmos, de ver com os nossos próprios olhos. Nós temos que escolher, eu vou acreditar no que o repórter está falando no canal 1, o que o repórter está falando no canal 2, o que aquele fulano gravou e postou na internet. Qual é a verdade? E o que é a verdade? O que são os dias que nós estamos vivendo? E nós vamos retomar os nossos estudos sobre Mateus 24, a gente já estudou bastante coisa, mas eu quero trazer para vocês mais algumas verdades que têm sido apresentadas, e eu vou dizer para vocês, a partir de agora, a verdade que eu me baseio está aqui. Mas, Gabriela, por que você acredita no que está aqui? Você vai compreender se você tiver assistido os vídeos anteriores e nos vídeos de agora para frente. E assim, meus vídeos eles vão ser um pouco menores do que o que a gente fazia antes, porque eu percebi que muita gente acaba não assistindo os vídeos até o final, então é melhor fazer séries menores. E eu também não posso te garantir que eu vou gravar vídeos todos os dias,
ou exatamente todas as semanas. Como eu falei pra vocês, eu tenho um bebezinho pequeno. Às vezes tem semana que ele tá tão enjoado e ele só se acalma quando tá no meu colo, quando tá no meu peito. E isso às vezes me desgasta tanto que eu não tenho condição nem mesmo de vir aqui na frente. Eu tô com sono, eu quero descansar. Porque o meu corpo ele também é o templo do Espírito Santo, eu também preciso descansar. Se eu não tiver com a mente bem descansada, eu não tenho condição de compartilhar nada. Então também preciso me cuidar. Mas eu quero dizer pra vocês que sempre que for possível, sempre que Deus me der essa condição, eu vou estar compartilhando aqui a palavra dele com vocês. Porque para isso nós fomos chamados, para compartilhar as boas novas do Evangelho. E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que está dentro das palavras de Jesus. E eu tive essa experiência na prática das palavras dele. A gente viu que Jesus falou em Mateus 24 sobre o fim do mundo, mas a gente sabe que nos outros evangelhos ele também fala em outros capítulos. E em um dos capítulos de João, que ele vai falar um pouquinho sobre a respeito da sua segunda vinda, vai ser João 16. Mas tem uma parte que ele faz uma comparação que foi exatamente o que eu vivi. João 16, 21, onde diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E eu quero falar pra vocês aqui bem rapidinho que isso é tão verdade. Porque durante a minha gravidez eu tive vários falsos alarmes. No último mês da minha gestação, eu fui pro hospital praticamente toda semana. Eu tive um problema renal e isso me causava muita dor, isso me fez entrar em trabalho para parto precoce, tive que fazer uma pequena cirurgia para colocar uma bolsa externa para coletar a urina, porque os meus rins estavam dando problema. E tudo isso fazia com que às vezes eu entrasse em trabalho de parto e eu achei, pronto, é agora. Então eu e meu esposo íamos pro hospital, estávamos com a mala tudo pronta, esperava e não era a hora, a gente voltava para casa. E daqui a pouco começava aquelas dores e as contrações de novo, a gente ia pro hospital e não era a hora e voltava. Mas se a gente não tivesse ido, a gente tivesse simplesmente ficado em casa ali, morgando naquelas dores, a gente ia continuar, eu ia ficar naquela angústia de saber, será que meu filho tá em sofrimento? O que realmente está acontecendo no meu corpo? Por que eu não vou para o hospital para ter certeza e voltar? Mesmo que seja um alarme falso, por que não? Ir até o hospital, tomar todas as precauções, depois voltar para casa tranquilo. Então foi isso que eu e meu esposo sempre fizemos, buscando sempre o bem do meu filho. E assim buscando o nosso bem também, porque a gente não ficava naquela dúvida, e se? Tanto foi que na última vez que eu senti as dores, as contrações, que estava insuportável, onde eu não conseguia nem falar, nem respirar direito. Mas eu também não tinha 100% de certeza se era aquele momento que ia realmente nascer. Mas quando a gente foi para o hospital, que a gente chegou lá, que eles mediram e falaram as contrações agora estão de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto, tanto. Mas eu não tinha passagem. E era o que sempre acontecia nas vezes anteriores, não tinha passagem. Eu disse, pronto, agora eles vão me mandar para casa de novo, ainda não tá o tempo. Mas dessa vez, os batimentos do meu filho começaram a cair. E ela disse, o bebê tá entrando em sofrimento. Talvez esteja havendo rompimento de placenta pela quantidade de dor que a Gabriela está sentindo, a médica disse. Nós temos que fazer uma cesárea de emergência. Já pensou se tivéssemos ficado em casa esperando? Não, foram tantos falsos alarmes que a gente não vai dessa vez de novo. A gente só vai quando a bolsa realmente estourar, a gente só vai quando sai o tampão mucoso. Mas a gente não se prendeu a isso, a gente foi. E por causa disso, meu filho está vivo e eu tô viva também. Porque foi um risco que nós dois corremos. Fizemos a cesárea e estamos vivos. Mas, Gabriela, por que essa importância toda em cima disso? Porque Jesus falou que haveriam tantos sinais na sua vida e a gente tem vivido esses tempos. Mas quando Jesus vai vir? Porque eu penso em me preparar hoje se ele for vir amanhã. Mas e se ele não vier? Continue preparada. Continue. Se eu tivesse deixado de ir para o hospital, o que teria acontecido com meu filho? O que teria acontecido comigo? Só Deus sabe. Mas temos que nos preparar hoje, sem ter a certeza de que é amanhã que ele vai vir. Pode ser que seja hoje à noite que ele venha. A gente mesmo viu no estudo do Mateus 24 que o dia e a hora exatos, nós não temos certeza, mas os sinais estão aí mostrando.
a mulher tá em dores de parto. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa esperando, chegando o risco de você perder a sua salvação, da sua família perder a sua salvação, porque você não testemunhou, porque você não se preparou, porque você não levou aquilo para eles também? O mundo está em dores de parto. Será que vai ser dessa vez que meu Jesus vai vir? Eu não sei, mas eu não quero correr o risco de perder. Então fiquem atentos e vamos continuar estudando essa maravilha. E até o próximo vídeo.